Bom dia. Bom dia aos que estão aqui sempre conosco. Bom dia aos novatos. Bom, eu vou colocar o nome aqui do que a gente vai falar para quem for entrando for vendo. Então, hoje o intuito é da gente falar dos métodos de fisioterapia. E aí já vou introduzir para vocês. Então, coloquei aqui, quem for entrando sabe do que a gente está conversando hoje. Ok. Bom, gente, meu nome é Juliana, como a maioria já me conhece. Eu sou idealizadora aqui do Projeto Qualivetes. E, gente, eu apertei um monte de coisa aqui que eu não sei do que se trata. Agora acho que foi. Bom, eu sou idealizadora aqui, bom dia, Johnny, do Projeto Qualivetes. Nós somos uma equipe que se divide de acordo com a região e especialização de cada menina, cada integrante. Então, a gente atende São Paulo inteiro e atendemos também o Grande ABC e algumas regiões um pouquinho mais afastadas aqui do centro, a gente também consegue atender. Qual que é o nosso grande objetivo? É transformar como vem sendo feita a medicina veterinária, claro, porque é o nosso ramo, né? Mas prevenir muito mais e remediar muito menos. Esse é o principal objetivo. E por quê? Porque a gente acredita que se o olhar for diferente desde o início, de onde o animal começa a ter um acompanhamento veterinário, a gente pode prevenir muitas doenças, muitos desequilíbrios, né? Que a gente diz, antes de virar doença, manifestou ali um desequilíbriozinho. Então, é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita, que com uma abordagem diferente, a gente tenha animais com maior qualidade de vida, com menos doenças. E assim, né, a prevenção, ela custa muito menos do que depois tentar remediar. Então, é uma forma também de gastar menos, mas dar uma vida melhor, uma qualidade de vida a longo prazo para o teu animalzinho. Bom, a live de hoje, eu iniciei a semana passada falando um pouquinho sobre a fisioterapia. Então, conversei com vocês. Eu não sou fisioterapeuta, então venho estudando nos últimos 3 anos. A Qualivetes teve o contato com a fisioterapia, que foi por meio da Juliana Oliveira, que hoje é nossa fisioterapeuta na equipe. E por meio da Ju Oliveira foi possível que nós percebêssemos o quanto, quando a gente agregava métodos, né, usava fisioterapia junto com a acupuntura, por exemplo, um exemplo de protocolo para a gente seguir, a gente tinha resultados muito melhores, muito melhores. E a partir daí, então, a gente começou a introduzir aqui a físio, foi super bem aceita pelos clientes, eu conto um pouquinho dessa história. Bom dia, Adriana, lá na semana passada. Porém, eu vejo muito que as pessoas pensam em fisioterapia no animal fazendo exercício e que é somente quando o animal precisa, por algum motivo, recuperar movimento, fazer exercícios. E não é isso, por isso que hoje eu estou voltando nesse assunto. Primeiramente, vamos começar dando parabéns para os fisioterapeutas. Ontem foi o dia do fisioterapeuta. Agradecer, porque realmente a gente percebe a diferença. E em vários casos, o trabalho deles realmente é imprescindível. E com a fisioterapia, o que a gente percebe? Que tem diversos métodos, diversas técnicas e diversos pontos onde eles podem atuar e trazer um resultado extremamente benéfico. Então é sobre isso que eu queria conversar aqui com vocês. Quero começar falando que toda a minha palestra hoje, minha live aqui, vai ser colada. Por que colada? Porque todo esse material que eu vou compartilhar aqui com vocês foi desenvolvido pela Juliana Oliveira, fisioterapeuta da nossa equipe. Então, agradeço a ela. Então, todos os méritos a ela. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Foi a forma com que ela treinou a nossa equipe quando ela chegou, para que nós também pudéssemos sempre trazer informações para o tutor e falar ali quando que usaria, quando não. Então, a primeira coisa em relação a fisiatra e fisioterapeuta, né? A diferença.
Então, o fisioterapeuta, ele é um profissional formado pela Faculdade de Fisioterapia. E o fisiatra é um profissional formado na Faculdade de Medicina, mas que ele se especializou em fisioterapia, né? Em terapia física e reabilitação. Esse é o fisiatra. Bom dia, Manu, vi que você tá aí. Gente, hoje eu tô com total problema. Se vocês vissem o tanto de botão que eu tô apertando aqui, a minha tela tá um horror. Melhor não mexer em nada, que não vai ficar bom. Bom dia, Gi. Então, gente, essa é a principal diferença, fisiatra e fisioterapia. E é bem comum quando as pessoas falam, eu sou fisioterapeuta e tá tudo bem, tá? Mas tem essa diferençazinha na nomenclatura. Um pouquinho da história, eu tô lendo aqui, tá, gente? Tô colando, é por isso que eu tô de óculos. E a historinha da fisioterapia no Brasil. Então, na década de 80, foi quando se adaptou as técnicas em humanos para melhorar a performance também de equinos em esporte, né? Em equinos do esporte foi quando se começou a adaptar o que se tinha em humanos. Foi na década de 80. Gente, é super novo tudo isso, né? Em 2002, tivemos o início do primeiro curso de pós-graduação da fisiatria. Em 2003, a inauguração do primeiro centro de reabilitação no país. Em 2005, foi fundada a Anfivet. E em 2006, o Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou a resolução número 850, que dispõe sobre a fisioterapia animal. Quais são os objetivos da fisiatria? Então, gente, já comentei lá na semana passada, mas vamos repetir. Para que se usa a fisioterapia? Se usa para controle de dor, analgesia, é super importante, tem um resultado maravilhoso. Melhoria da amplitude de movimento articular, então devolver essa amplitude de movimento para o animal, a gente utiliza. Manutenção no ganho de massa muscular, quando o animal por algum motivo já tem essa atrofia muscular. Eu tô falando de animal porque aqui nós somos veterinários. Mas tudo que eu tô contando aqui serve para quem tá ouvindo saber um pouco mais da fisioterapia também para humanos, tá? Aperfeiçoamento da condição corporal como um todo. Então, aqueles animaizinhos que eles já não têm mais a mesma vitalidade, não se movimentam mais tanto, seja pela idade, seja por algum problema osteoarticular, a fisioterapia é super indicada. Melhora da força muscular, emagrecimento, gente. Isso as pessoas praticamente não sabem, que a fisioterapia pode ajudar o seu animal a perder peso. Esse controle de peso com a fisio é muito legal. E até nós temos aqui 2 locais que são nossos parceiros, onde a gente leva os nossos pacientes para fazer a hidroesteira. E é muito legal, porque a gente coloca o animal ali na água, não tem essa sobrecarga articular, né, dos gordinhos. Então, não vai ter essa sobrecarga e o animal consegue ali fazer um exercício que vai colaborar com toda certeza para a perda de peso dele, sem que ele prejudique a parte de articulações. Então, a hidroesteira também super indicada para os gordinhos. Medicina preventiva para cães de trabalho ou esporte e o pré e pós-operatório. E aí, o que a gente ouve muito aqui? É que o meu cachorrinho, o meu gatinho, enfim, primeiro ele vai operar, depois a gente vai ligar para vocês para iniciar a fisioterapia. Não façam isso. Fisioterapia se faz antes e depois. Outra coisa que a gente pega aqui bastante. Doutoras, eu tô ligando para vocês porque eu tô com encaminhamento para 3 sessões de fisioterapia. Não dá para saber, gente. Quem define quantas sessões vai precisar é, de fato, o fisioterapeuta. Não dá pra gente dizer. É parecido com a acupuntura, né? Eu sou acupunturista e eu fico brava quando eu recebo umas cartas assim, favor fazer 3 sessões de acupuntura. Gente, não dá pra saber, cada indivíduo é um indivíduo. 3 sessões pra mim não representa 3 sessões pra você. Então, cada caso ele tem que ser estudado individualmente. E eu sou muito contra as receitas de bolo, né? Me posiciono contra, a minha equipe estuda contra isso. Todo o nosso trabalho de desenvolvimento profissional é contra as receitas de bolo.
Então, porque ele tá com dor na pata, ele toma tal coisa. Então eu faço acupuntura, eu ponho tal ponto. Gente, não existe isso, tá? Abaixo as receitas de bolo. Cada animal é único e ele merece ser olhado como único. E a partir daí a gente vai saber o que de fato faz ou não faz diferença na vida daquele animalzinho. E é assim que o profissional tem que conduzir um tratamento e não fazer o que faz para todo mundo, tá? Cobrem isso, tá? Cobrem isso dos veterinários, cobrem isso dos profissionais que atenderem os animaizinhos de vocês. E aí, gente, a gente tem uma infinidade de métodos possíveis para abordar esse paciente. E é nisso que eu queria chegar com vocês, que não deu tempo de falar na semana passada. Então, a gente tem termoterapia, massagem, kinésio, que a gente chama íntimo, né? Mas é kinesioterapia, eletroterapia, que é o TENS e o FES, laser terapia, magnetoterapia, fototerapia e hidroterapia. Vi que chegou um comentário aqui. Gente, como eu não estou conseguindo mexer a tela, mas eu tô vendo que tá escrito aquela minha dog que teve doente acabou de operar. Acredito que amanhã iremos para a físio. Então, uma coisa legal é assim, fazer a físio antes. Eu tô vendo que foi a Manu que escreveu aqui. É legal fazer a físio antes e logo depois também, tá, Manu? Mas ok, ela operou, não tem problema. A partir de agora você vai começar com a físio. E aí, assim, você vai vendo se a profissional vai ali fazendo o acompanhamento de cada etapa. A semana passada eu falei, ela falou que foi um acidente. Entendi, não dava pra fazer antes, né, gente? Não tinha programação nenhuma. Então, nesse caso, certinha a conduta que a Manu tá falando aqui pra gente. Sofreu um acidente, passou por uma cirurgia e a partir daí ela vai começar a fazer as etapas de físio. A semana passada eu comentei sobre as 4 etapas de fisioterapia. Como que a gente vai progredindo de acordo com a melhora de cada animal ou regredindo de acordo com a piora de cada animal. E essa semana o que eu quero deixar na cabeça de vocês, fisioterapia não é animal pulando, fisioterapia não é necessariamente o animal fazendo exercício. Bom dia, Adri! Fisioterapia é muito mais do que isso. Então, vamos lá. Vamos começar com a termoterapia. Termoterapia, então, faz uso do frio e faz uso do calor, né? Então, a gente está fazendo uso ali das temperaturas, como o próprio nome já diz. Então, a crioterapia é o uso do frio, que é bastante conhecida a crioterapia. E o calor é a hipertermoterapia. Ok, qual é o objetivo? Então, tem como objetivo facilitar a realização dos exercícios, mobilização e alongamento, tanto frio quanto calor. E aí eu já vou me posicionar, porque eu tenho que trazer minha opinião também, né, gente? Senão... Então, o mecanismo de ação e a capacidade de penetração depende do método utilizado. Então, eu já vou falar um pouquinho das possibilidades de método de aplicação de termoterapia. E agora, eu vou ser polêmica. Por quê? Porque a gente é contra o gelo. A gente fisioterapeuta, e os fisioterapeutas que estão me ouvindo agora, todos estão fazendo caras, retorcendo as caras que eu tô vendo. Mas assim, gente, nós que trabalhamos, a Manu tá me apoiando, posicione-se. Mas é assim, Manu, nós que trabalhamos com medicina chinesa, a gente estuda toda a parte do yin e do yang, que é aquele símbolo tal. Eu sempre tenho ele por aqui e nunca deixo ele separado. Tá aqui, ó, tá fácil hoje. Então, assim, sabe o símbolo tal? Então, toda essa parte é yin, toda essa parte é yang, toda essa parte representa mais o frio, toda essa parte representa mais o calor e representa mais uma série de características. Mas a gente acredita muito nisso aqui. E a gente acredita que quando a gente tá introduzindo o frio, a gente tá fazendo essa penetração do frio, ela não é saudável para articulação. O que é saudável? Tirar calor. Ah, Juliana, você é louca, porque você tá falando que tem que tirar calor, você tira calor pondo frio. E é isso que a escola de fisioterapia traz. Tá certo, tá errado, gente, isso é conduta, não tem certo e não tem errado, tá? Tem profissionais que trabalham com o gelo, tem profissionais que não trabalham com o gelo. A Ju Oliveira, que tá aqui com a gente, ela tem passado por treinamentos aqui, recebemos até o Dani Pérez, que eu super agradeço, para falar pra gente sobre isso.
Então, como que eu tiro o calor sem pôr frio? Ou seja, tá, gente? Fui lá, bati o joelho, já fiz muito isso. Pulamos 8 horas no carnaval, tem aquela dor no joelho. Vamos falar dos bichinhos. Andou demais, fez mais exercício do que deveria, fez uma cirurgia. Como que eu tiro o calor sem pôr o frio, colocando gelo, né? Então isso dá para fazer com argila. E a argila ela é muito legal, porque a argila você vai fazer o preparo. Como que faz esse preparo? Se vocês fizerem exatamente como vem no pacote, vira uma meleca. Vou poupar minha mãe, não vou colocar a foto dela aqui fazendo argila. Mas quando ela faz, porque ela tem síndrome do túnel do carpo, vira uma melequeira, porque coloca o pozinho lá que vem, tá lá no fundo, por isso que eu não vou pegar pra vocês verem, eu esqueci, nem sabia que eu ia falar disso. E mistura com água. Na hora que mistura com água, vira uma lama. E aí passa. Ah, é benéfico? É, mas imagina isso no cachorro? Só por Deus, nunca mais ninguém chama a gente pra fazer nada. Então a gente faz esse preparo com menos água do que indica o pacote e coloca na geladeira. E a partir ela vira uma massinha a partir dessa refrigeração, igualzinho a massinha de criança. Então ela tem essa consistência muito melhor. E ali dá pra gente usar até o rolo de macarrão e passar e formar uma massa mesmo. E aquela massa você colocar sobre a articulação, onde você quer tratar. E a argila, ela tem essa característica, ela puxa calor. O que é esse calor que a gente fala? Inflamação, que eu tenho falado aqui, vocês estão craques, né? Dor, rubor, calor e tumor. Então, a dor, a sensibilidade dolorosa, o calor, a inflamação ali, você põe a mão, muitas vezes naquela articulação, ela tá quente. O rubor, que é aquela região avermelhada, então a gente vê que ali tá mais vermelho, é só pensar na espinha, né? Dor, rubor, calor e tumor. E o tumor, o aumento de volume. Muitas vezes a gente fala, nossa, tá inchado. E o que é isso do tá inchado? É o aumento de volume, caracterizando a inflamação. Então, nós não utilizamos gelo, não recomendamos gelo. E aqui mesmo as fisioterapeutas que chegam para trabalhar com a gente, são duas vertentes que se chocam aí, né? Gente, eu não sei se tá certo eu falar vertentes. Dri, me corrige. A Dri que me ajuda nisso. Mas são dois ramos aí, enfim, que se chocam nas opiniões, que são divergentes. Então, quando o pessoal chega aqui para trabalhar na Qualivets, um dos nossos primeiros papos vamos conversar sobre gelo, sobre crio, que é a crioterapia, e vamos fazer esse frio de uma forma diferente para essas articulações, para esses animais. Então, nós não somos a favor do gelo. Somos a favor de tirar calor como argila, tá? A Dri tá rindo, mas não é pra rir, Dri, de mim, é pra me corrigir. Então, voltando às formas de aplicação de termo. A termoterapia vai ser a condução, contato direto com a superfície em diferentes temperaturas. Bom dia, Thay. E a convecção vai ser através de líquidos ou gases. E a conversão de energia elétrica ou sônica em calor. O que é isso, gente? Eu posso usar, tudo muito bonito que eu falei, mas o que é, né? Eu posso usar a bolsinha de água quente e, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Eu não sei se eu tenho aqui fácil. Ai, gente, que eu vou sair de tudo, então eu fico devendo pra vocês. Mas eu vou postar para ter cuidado a foto da queimadura de uma paciente nossa, onde nós mesmos falamos para o tutor, use a bolsinha de água quente. Várias vezes vocês recebem essa orientação da gente, quem é nosso cliente. Usem a bolsinha de água quente para determinados casos. Ele usou, mas ele aqueceu demais e ele não protegeu a pele do animalzinho. E a queimadura foi uma queimadura grave. Eu achei estranho porque ele falou pra gente que tinha aberto uma escara de decúbito, né? Quando o animalzinho fica muito deitado, e que tinha aberto essa escara. E, gente, não foi uma escara que abriu. A pele, vocês vão ver depois no post, tá enrugada, queimadura. Então o animalzinho tá... Ah, a Adri falou que eu usei vertente da maneira certa. Ah, obrigada, Adri, eu tô super na dúvida aqui. Me corrijam, tá, gente? Falar que sozinha não é legal.
Mas voltando à cachorrinha, e foi super triste, a gente ficou bem chateada, porque foi uma tentativa, claro, do tutor ajudar, ele não fez porque ele quis, mas a pele do animalzinho derreteu, e ali a dor que ela ficou foi absurda, a gente teve que fazer várias sessões ali de acupuntura, intervir, porque dor de queimadura ninguém merece. O bicho já tá passando por um problema, né? Por uma doença, e aí vem a dor da queimadura. Então tem que tomar muito cuidado com bolsa de água quente, colchão térmico, muito, tá, gente? Tem gente que tem esses colchões elétricos em casa, eu mesma tenho, e nem é porque eu sou veterinária, porque eu gosto, acho bem gostoso usar ele, né? Mas tem que tomar cuidado. Os animais gostam, ficam ali em cima. Mas às vezes os animais eles não podem sair daquela posição, ou porque não caminham, enfim, por diversos motivos. E as queimaduras se fazem, são queimaduras horrorosas, que doem muito e que agravam muito o caso, tá? Então, cuidado. E o gelo, já dei minha opinião, tá? E aí existem também, tem a água, tem algumas fotinhos aqui, até que a Ju Oliveira colocou para ilustrar, vou tentar mostrar para vocês aqui. Então aqui tem uma pessoa até com a perna, acho que dá pra ver aí, né? Tem ali o uso do ultrassom, a água, a bolsinha térmica, que é bastante conhecida. Nós trabalhamos aqui com uma bolsinha que eu adoro, que é uma bolsinha mágica, que você aperta, ela é iônica. Você aperta um botãozinho e ela vai aquecendo. Ela fica aquecida por 50 minutos numa temperatura agradável. Eu não confio, tá, gente? Porque ela esquenta bem. Então tem que pôr um paninho mesmo assim. Mas não corre o risco de vazar água quente, não corre o risco de nada disso. E logo depois dos 50 minutos, ela vai se empedrando. A Manu tá falando que tem essa bolsa, que é da Magic. Acho que é isso que chama. Depois também faço um vídeo. Tenho que anotar tudo que eu falo, porque depois eu não posto, né? E essa bolsinha é muito legal. Então ela é segura, tem que pôr paninho de qualquer forma, mas ela ajuda muito. E aí tem o pessoal que usa ela pro frio, que nós não somos a favor, tá? Nós somos a favor de tirar o calor, mas não de colocar o frio. Que mais? O método da crioterapia, vamos falar, né? Porque não é certo também eu pular a crioterapia só porque eu não gosto. Então, o método é utilizado para reduzir os efeitos negativos da resposta inflamatória, tá? Que é o que eu tava falando para vocês, dor, calor, rubor e tumor. Mais efetivo quando utilizado após algum trauma acidental ou cirúrgico. Ele reduz o sangue no local, então ele vai reduzir o fluxo sanguíneo. Esse é um dos motivos pelo qual a galera de medicina chinesa torce a cara pro frio. Porque a gente não concorda que tem que reduzir fluxo sanguíneo. Tanto é que a gente usa agulha. E para que a gente usa agulha? Para aumentar o fluxo sanguíneo, né? A gente indica a escovação. Para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo. A gente não é a favor de impedir a movimentação. E aí é um papo que dá pano para manga. Mas impedir, imobilizar, a gente não é a favor. A gente é a favor de criar uma movimentação para que o organismo volte a ter o movimento comum, tá? Que mais que o gelo faz? Vai diminuir a formação de edema, claro, né? Controla a hemorragia, diminuição da liberação da histamina e a diminuição da velocidade da condução nervosa, e é por isso que se tem um efeito também analgésico. Mas, gente, toda vez que vocês pensarem em gelo, põe gelo, põe argila, mantém a argila em casa, porque aí vocês vão ver que vocês não vão causar mais estagnação naquele local. Já não tá bom, né? Tá doendo. Então, a dor já tá falando pra gente que a energia ali não tá fluindo da melhor forma. Façam um teste, tá? Não peguem o que eu digo aqui como verdade, até porque, né? Eu tô muito longe de saber tudo. Mas façam um teste. Fala, deixa eu testar o que a Juliana falou. Então, pensou gelo, faz argila. E onde vende? O pessoal pergunta bastante. Eu compro na Associação de Apicultores. Eu tô em São Paulo, tá, gente? Em outras cidades, acredito que vocês tenham que dar uma buscadinha no Google. A Associação dos Apicultores de São Paulo, eles entregam com toda certeza pro Brasil todo e dá para vocês comprarem.
Então, a Pecama, se não me engano, não tenho certeza do nome, mas joguem no Google Associação dos Apicultores, eles ficam na Barra Funda ou na Água Branca. Mas vocês conseguem comprar por lá e vem pelo correio, vem bem direitinho, eles são super confiáveis. Então, um lugar legal para adquirir. E aí, nós vamos para hipertermoterapia, que a gente aí tá falando do calor, das bolsinhas de água quente, que aí a gente adora, e aí todo mundo acredita na mesma coisa, né? Os fisioterapeutas, os acupunturistas, o pessoal de reabilitação compartilha aí dessa opinião que o calor, ele é bom. Então, o calor é indicado antes do alongamento e do exercício, para aumentar a amplitude do movimento. A Dri tá perguntando, a argila, aquela que a gente usa como máscara facial, se for essa, vende até na Sumire. Olha, Dri, essa mesmo, é argila verde. Então, eu acredito que não tenha outra, não sei, tá? Mas posso também tirar foto. Posso pedir pra Mari postar tudo que eu tô falando. Eu vou anotar mesmo, gente, porque parece brincadeira, mas daqui a pouquinho eu já não lembro mais o que eu falei pra vocês. Então, ó, eu vou postar pra vocês sobre a argila, que é bem legal. Sobre a bolsinha a bolsa térmica da Magic, porque é fantástica. A gente vende, tá? Já propagandeando. Mas eu gosto mesmo delas. Antes de fazer a revenda, a cor é argila verde, Dri. Antes de fazer a propaganda da bolsinha, eu usei pra todo mundo e tenho várias aqui pro nosso uso mesmo. E eu já não lembro mais o que eu falei que eu ia postar. A queimadura, que foi feita sem querer, mas foi uma pacientezinha nossa, por um descuido aí com a temperatura da bolsa. Bom, então aqui. E aí, o que mais que o calor faz? O calor, ele vasodilata, né? Ele vai pegar os vasos, vai fazer aquela vasodilatação. Então, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo no lugar e isso a gente gosta. A Adriana tá falando que vende na zona cerealista também a granel. Isso é muito legal, eu não sabia. Compro várias coisas na zona cerealista. Gente, é muito legal a argila, muito bom. Mas façam desse jeito, porque quando passa no rosto, ou enfim, nós humanos, é muito mais fácil, porque nós não temos tanto pelo, porque não vai ter aquela aderência e porque a gente entra no chuveiro e limpa. Agora, com o pelo não é fácil, né? E assim, a gente vai chegar na casa do tutor e vai falar assim, então, eu vou depilar aqui seu animal, né? Que o certo é tricotomizar. Mas eu vou aqui tirar os pelinhos dele para colocar a argila em cima. O tutor vai falar, não vai, né? Não faz nem sentido. Então, a gente tem que ter outras formas de trabalhar com eles. E uma das formas é colocar menos água, geladeira, virou massinha com uma textura ok, aí utiliza, tá? Aumento da viscoelasticidade tecidual da pele. Aumento do relaxamento muscular e o alívio da dor crônica. Gente, calor é tudo de bom. Usado com cuidado, mas é tudo de bom. Massagem, então. A massagem é um outro método usado pelos fisioterapeutas. Então, vamos pensar, né? Pessoal que liga e fala, o meu animal ainda não tem indicação de fisioterapia. Talvez a tradução dessa frase seja, o meu animal ainda não tem indicação para exercícios. E é verdade. E aí a Manu compartilhou com a gente da cachorrinha dela que acabou de passar pelo procedimento cirúrgico e não vai começar com exercícios, muito provavelmente. Ela vai começar com outros métodos. Então, como eu falei para vocês, usar a temperatura já é um método. E aí, aquela história, o fisioterapeuta pode decidir usar pelo frio ou pelo calor, tá? Ambas as técnicas são relatadas dentro da fisioterapia e estão corretas se o profissional decidir usar. Outra técnica, massagem. Massagem é derivada da palavra árabe mas, não sei se é mas ou mes, mas acho que é mas, que significa pressionar. Então, pressionar o local. E qual é a indicação? A indicação é quando a gente tem dor, e aí todo mundo sabe o efeito de uma boa massagem, porque realmente é milagroso, né? Redução do edema, a gente consegue diminuir o inchaço daquela região. Mobilização daquele tecido que está contraturado, então, em muitos casos, os animais apresentam contratura e a gente também. Então, aquele animal fica durinho, ele parece um robozinho e a massagem ajuda bastante e ele vai trazer o relaxamento. Quando que a massagem é contraindicada?
E isso é muito legal a gente salientar. Por quê? A massagem é indicada sempre, não é, tá, gente? Massagem é contraindicada em casos de infecção, tumores malignos. Você não vai ficar massageando o local, porque você tende a disseminar as células que estão ali, é tudo que a gente não quer. Tumor de pele, tromboflebite, hemorragia, febre e traumas agudos. Todos esses casos a massagem é contraindicada, tá? A massagem pode ser relaxante, aí ela pode ter diversos objetivos. Ela pode ser apenas um deslizamento, ela pode ser a compressão propriamente dita, ela pode ser a percussão ou a tapotagem, que a gente fala que são aqueles tapinhas, né? O pregueamento, o beliscãozinho, massagem sobre os trigger points, que é isso? Ponto dolorido. O que todo mundo sabe esses pontos aqui, que não são só os meus que doem? Quando a gente começa a massagear os trigger points, a gente vai soltando. Então é isso, é pegar os pontos doloridos e fazer ali a compressão. Vai fazer a liberação tecidual, fricção também, né, que você vai ficar ali esfregando, e o rolamento, que você vai passar ali. Então, a massagem ela pode ser feita de diversas formas, depende também, tá, gente? Tem a melhor técnica em cada caso. E normalmente a gente percebe isso quando tá já com o animalzinho em casa. Nós da acupuntura, a gente faz o gua sha, que é a técnica de massagem chinesa, a gente usa a espátula, enfim, já fiz toda uma live aqui pra vocês sobre isso, tá salva inclusive. Mas na fisioterapia é diferente, é dessa forma que a gente aborda, tá? Então são vários tipos de massagem escolhidos de acordo com a necessidade de cada paciente. Kinésio. A kinésio é a mais conhecida e ninguém sabe. Quando a gente fala de kinesioterapia, as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? É o que todo mundo, eu ia falar o que vocês acham, mas alguns não acham mais. Então é o que muita gente, a maioria, acha que é a físio, que são os exercícios propriamente ditos. Muitas vezes quando a gente fala de físio para as pessoas, é o que vem na cabeça delas. É o cone, é a bola, e aí a gente vai falar um pouquinho. A kinesioterapia é a parte da fisiatria que utiliza os movimentos ativos do paciente através da contração muscular voluntária. Então, ele sabe o que ele está fazendo, que pode também ser descrita como exercício terapêutico. Então, ele pode ficar, por exemplo, tem um termo que se diz estação assistida. O que é esse estação assistida? Isso é o animal ficar em pé de forma assistida pelo profissional. Ele tá ali assistido, tá? Então, essa é uma das formas. Eu não sei se vocês estão me vendo normal, porque eu já travei tudo por aqui de novo. Manter o animal em pezinho, de forma que ele esteja assistido pelo profissional. E tem a estação assistida ativa, que não possui a necessidade de assistência, tá? Eu vou mostrar aqui as fotinhos que a Ju colocou pra gente ter uma noção. Então, por exemplo, ó, aqui, nesse caso aqui, ó, a gente tem esse animalzinho que ele tem necessidade de ser assistido para conseguir ficar em pé, em estação, ok? Aqui, não, é um animalzinho que fica em pé sem a necessidade de ser assistido já, tá? E esses exercícios são exemplos de kinesioterapia. E aí tem tantos outros, mas não necessariamente é isso somente, tá, gente? A físio, isso é o que eu quero que fique super claro. A eletroterapia. Então, o que é a eletro? Eletro usa corrente elétrica para fins terapêuticos. O eletro, quem vê a gente que eu falo, gente, a gente é acupunturista, tá? Eu super me coloco na classe. Quem vê a gente fazendo eletroacupuntura, sempre pergunta, é o mesmo aparelho? Não. É o mesmo método? Não. São diferentes, com objetivos diferentes também. Então, o objetivo dos acupunturistas, eu também fiz uma live de eletro, mas o objetivo dos acupunturistas é que a gente consiga atingir os meridianos com o nosso aparelho de eletroacupuntura e aí a gente consegue uma ativação melhor desses pontos. Da fisioterapia é diferente o aparelho, tá? Então, quais são as indicações? Fortalecimento muscular, os choquinhos, né? Redução também de musculatura, quando se faz necessário, reeducação.
melhora da amplitude do movimento, melhora do tônus, função muscular, analgesia, entre outros. Então, é para isso que a gente utiliza o choquinho. E quando que não pode usar? De jeito nenhum. Animais que estejam esperando filhotinhos, né? Então, as gestantes não é legal, o animal prenhe não é legal. Inflamação cutânea, a gente não usa eletricidade de jeito nenhum. Neoplasia, porque como é que a gente vai dar um choquinho ali onde tem um tumor e aí estimular toda aquela circulação, também não é adequado. Infecções em animais que apresentem convulsões. E isso aqui, gente, serve para o nosso eletro de acupunturistas também, as contraindicações, tá? E aí, quando a gente ouve falar do FES, né? Todo mundo ouve falar, TENS e FES, TENS e FES. O que é isso? O FES, ele é estimulação elétrica funcional. É isso que quer dizer. Ele é aplicado nos músculos inervados ou denervados, com o intuito de facilitar ou iniciar o movimento funcional. E ele tem como objetivo a reeducação ali da musculatura, tá? Então, como que o animalzinho fica? O animalzinho fica desse jeito aqui, ó. Tá? Aqui é colocado o micropore. Não machuca quando tira, ele sai super facinho. Às vezes a gente até usa fita crepe. E aí a gente consegue fazer esse estímulo para fazer essa reeducação muscular, tá? E aí nós temos o TENS também. O TENS, ela é estimulação elétrica transcutânea. Então, o que faz o TENS? Faz o controle da dor. E aí, quando a gente quer tirar muitas vezes, quando o veterinário mesmo indica aquele desmame do medicamento, é quando a gente usa também o TENS, tá? Porque a gente quer fazer um controle de dor e já quer o tratamento não farmacológico. E aí, ele não é invasivo e ele é extremamente seguro. Ele vai agir na comporta da dor, é por isso que traz efeitos analgésicos bem legais, e ele ativa fibras nervosas também, ao gerar impulso elétrico na superfície da pele do animal. E tem tipos de TENS, tá, gente? Então, tem tipos de TENS convencional, tem o TENS, que é o da acupuntura, que vocês conhecem, e o Burst. O Burst é a queridinha de todas, já conto pra vocês por quê. Só passando por cima para vocês saberem que existe. Então, assim, convencional, como já diz o nome, é convencional, vai ativar as fibras nervosas. E aí eu não vou entrar em nome de fibra, tá? Que aí eu vou endoidar vocês. Da acupuntura, a gente também ativa as fibras nervosas, as mesmas fibras, só que a gente tem ativação de uma fibra a mais aí, tá? E que resulta na liberação de opioide endógeno. O que é opioide endógeno? É analgésico, nosso corpo produz isso. Isso é super legal, tá? E a Burst, que é a onda mista. Às vezes nos nossos aparelhos está escrito lá mista, ou Burst mesmo, que é a junção do convencional e da onda da acupuntura, que vem com esse nomezinho também nos aparelhos da físio, tá? Porque vai ter esse efeito transcutâneo, é isso que quer dizer. O laser, gente, o laser é maravilhoso, muito legal a opção do laser. Laser, ele traz um efeito analgésico, um efeito anti-inflamatório, regeneração nervosa, reparo tecidual, consolidação óssea e assim, ele não é invasível, ele é muito facinho de ser feito e aplicado, ó, em animais que às vezes eles não gostam de agulhamento, eles não estão ainda permitindo uma movimentação. Dá pra ver aqui o aparelho, tá vendo? Não tem invasão, não tem nada. Então, e ele causa toda essa reestruturação, todo esse reparo. Então, o laser, a gente até faz a laser puntura também nos pontos de acupuntura. E na físio é bem comum usar o laser porque o resultado é ótimo e quando o animalzinho tá com dor, você não vai conseguir fazer muita coisa naquele animal, o laser é uma ótima opção, tá? Porém, tem contraindicações do laser. Então, se o tratamento está sendo feito com medicamento fotossensibilizante, não é legal. Animais oncológicos, o laser está proibido, tá? Área de hemorragia ativa, também não pode usar laser. E diretamente em glândulas endócrinas. Então, eu já ouvi e já tive clientes que elas falaram assim, não, a gente vai usar o laser
eram 2 cachorrinhas. A gente vai usar o laser nelas, porque eu sei usar. E, gente, precisa saber da anatomia do animal, porque você pode acabar gravando alguma coisa. Então, eu já vi muita gente com lâmpada de infravermelho em casa, usando sozinho, de acordo com o que acha, com o que viu na internet. Às vezes tem o laser por algum outro motivo e quer usar no animal. Então, assim, prestem atenção, e isso é coisa para profissional, de verdade, né? Eu fico aqui pensando, eu estudo há 16 anos, né? Faz 16 anos que eu entrei na faculdade. E eu não sei nada ainda, e a gente tá sempre aprendendo, né? Aqui fica lotado de livro do lado, o dia inteiro a gente tá vendo. Então, assim, não façam isso com o animal de vocês, né? Não façam nada sozinhos, porque não vale a pena o estrago do depois da gente não fazer. Igual a gente, na gente mesmo, né? Eu vou inventar de fazer qualquer coisa em casa. Normalmente não dá certo, né? Vou tentar pintar o cabelo, não fica bom. Vou tentar fazer limpeza de pele, não fica bom. E então as pessoas que estudam merecem esse reconhecimento. Vamos falar de magneto. A terapia através de campos magnéticos, ela vai trazer efeitos celulares e efeitos tissulares sistêmicos, que aí vai agir direto no sistema do animal. Aqui eu tenho uma fotinho de um animalzinho no campo, e aqui ele tá passando pelo campo magnético. Nós temos outras formas de magneto, onde a gente espalha pelo corpinho do animal e não necessariamente ele fica dentro do tubo. E essa foto aqui é muito bonitinha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cara desta pessoinha. Também passando pelo tratamento. Então, gente, quando que é indicado o magneto? O magneto, ele é muito legal em artrites e artroses de forma geral, consolidação óssea, pseudoartrose, né, que realmente não é uma artrose, então tem um retardo ali na consolidação por algum motivo, ou precisa ali de uma reestruturação óssea, o magneto ele é super legal. Osteoporose, contraturas musculares, miosites e tendinites, neuralgias e aceleração de cicatrização de feridas, o magneto vai muito bem. Vou mostrar uma foto de como a gente tem, o que a gente leva na casa das pessoas, normalmente não é o tubinho, é esse aqui, ó. E aí a gente espalha pelo corpinho do animal e ele tá passando ali pelo tratamento dos campos magnéticos. Então, e aí, quais são as contraindicações? A gente não faz em animais que possuam marca-passo. Eu sei que essa é uma novidade para muita gente, então, nossa, eles têm marca-passo? Alguns têm. Isso é contraindicado tanto para humanos quanto para animais. Animais prenhes também, né? Estão as gestantes. Doenças micóticas, então doenças fúngicas, a gente não usa o magneto. Hipotensão e animais oncológicos. Então, como vocês podem perceber, animais oncológicos têm muita contraindicação, então sempre tem que ficar esperto. Olha aqui, gente. Aqui dá para ter ideia de diferentes formas que está sendo aplicado o procedimento. E uma coisa que eu quero trazer como reflexão mesmo para vocês. O que a gente vê muito? A gente chega em muitas casas onde o animalzinho ele não é acompanhado devidamente pelo veterinário. O que eu tô falando? Eu tô falando daquele animal que o tutor fala assim, mas ele nunca teve nada, Juliana. E esse nunca teve nada, a gente não sabe. Cada indivíduo reage de uma forma diferente. Então, deixa eu tomar uma aguinha. E aí, às vezes, esse animalzinho, ele tá com um processo oncológico. O que é isso? Câncer. Ele tá com um processo oncológico, o tutor não sabe, não tem exames e a gente também não sabe. Então, esse também tem que ser um cuidado do fisioterapeuta. Porque se ele chegar e aparentemente o animal não tem neoplasia, não tem câncer, só que ele aplica esse aparelho, né, aplica esse procedimento porque ele julgou uma boa escolha para aquele quadro, ele pode prejudicar e muito o animal como um todo. Ah, tá bom. Então, como que vocês adivinham?
Porque às vezes dá certo a gente conversar com o tutor, explicar tudo isso, falar que o animal precisa de exames. Que exames? A gente começa pelo exame de sangue, tudo começa pelo exame de sangue, né, gente? O ultrassom é super bem-vindo, a gente precisa ver ali. Tem sintoma? Não tem sintoma? E aí a gente vai fazendo um casamento da historinha que vocês contam pra gente saber. Vou dar um exemplo muito claro, falando muito da rotina. O que acontece? Animais velhinhos. Vamos falar de animal de 13, 14, 17, 19, que já estão passando pela disfunção cognitiva. O que é isso? O Alzheimer canino, né? E ali a gente vê aquele animalzinho que gira em círculos, totalmente perdido, que vai nas quinas e fica ali, né? Não conseguem sair. Às vezes eu vi até uma cachorrinha do sítio do meu namorado esse final de semana com um sintoma de disfunção cognitiva que é difícil as pessoas notarem. Ela toma água de uma forma que ela esqueceu que ela tá tomando água. Ela se afoga na água, você tem que tirar a água, ela respira e aí você volta a água. Então tem várias formas de você perceber isso. Esse animal, quando ele chega para um clínico ou para um neurologista, o neuro fala, a gente vai precisar de um exame mais completo, uma tomografia, uma ressonância. E a gente está falando de exames com um valor alto, né? Talvez você esteja me ouvindo e fale, eu não acho caro. Tá bom, mas é um exame que gira de R$1.000 a R$2.000. O animal passa por um procedimento de anestesia e não são todos os tutores que estão dispostos a fazer isso, né? E muitas vezes a gente chega na casa dessas pessoas, o que o animalzinho tem? É a disfunção cognitiva, é o Alzheimer. Será? E se for um tumor? E aí a gente chega e coloca um magneto aqui, pra ver se ele melhora. Tem estudos do magneto sendo super bom pro uso de disfunção cognitiva. O animal não dorme, ele vocaliza, ele gira demais. Mas assim, quem me diz que esse animalzinho não tem um tumor? Então, tudo isso são feelings que o terapeuta precisa ter. E se aquele animal ele não vem sendo acompanhado, ele não tem todos os exames pra gente bater o martelo e falar não é um caso de neoplasia, não façam. E fiquem com isso na cabeça. Se por algum motivo o seu animal pode ser um animal oncológico, se ele pode ser, assim, põe a mão na consciência, né? Tô fazendo todos os exames, tá tudo super normal. E aí, gente, a gente não tá falando de tutor irresponsável não, tá? Nem tô falando disso. Mas vamos para um exemplo aqui de casa, tá? Eu sou veterinária, eu tenho informação. O Estopa, ele tem... Eu tô fazendo assim, porque ele tá ali. Mas o Estopa, ele tem um tumorzinho no baço. E o que é esse tumor? O tumor é aumento de volume. Nós fazemos ultrassom sempre, a cada 6 meses, e achamos ali um aumentozinho de volume no baço. Eu acompanho. Agora, a cada 3 meses, tô mentindo agora, porque na pandemia estamos há 8 meses sem acompanhamento. Não levei ele para fazer os exames na pandemia, mas a gente acompanha se esse aumento de volume está acontecendo ou não. Ok. Aí, se o Estopa tem alguma lesão, e eu chamo aqui a fisioterapeuta, e aí a Ju, que é a nossa fisio, né, a Ju Oliveira, estão entrando outras, tá, que estão em treinamento, não estou sendo injusta, mas eu falo da Ju Oliveira, que tá aqui com a gente há tanto tempo, ela opta por fazer o uso do magneto, por exemplo, ou de um laser. E se esse aumento de volume no baço for uma neoplasia? E se for um câncer? É perigoso, então não tem indicação. E se eu nem soubesse desse aumento de volume? E se eu nem tivesse essa rotina com ele de fazer os exames por check-up sempre? Talvez porque eu seja veterinária, talvez porque eu sempre esteja pensando no pior, a gente é pessimista. Não, a gente vê os animais das outras pessoas sem saúde. Infelizmente, essa é a realidade do veterinário. E aí a gente tenta fazer diferente pro nosso. Dá certo? Não, eles adoecem da mesma forma, né? Não são animais Highlanders, mas a gente tenta fazer de uma forma
que fique um pouco mais fácil da gente prevenir doenças. Então, assim, fiquem de olho, porque não dá pro terapeuta chegar na casa de vocês e vocês baterem o martelo. Não tem neoplasia, não. Pode fazer o aparelho que você quiser. Não dá, gente. Se não tem todos os exames que a gente possa ter certeza disso, a gente não faz. E aí faz uso de outras técnicas, tá? A fototerapia. A fototerapia é um tratamento mediante a energia luminosa. Então, melhora da cicatrização, reduz a formação de fibrose, sabe aquela exacerbação da cicatrização? Então, diminui. Tem um processo anti-inflamatório também com a foto, um relaxamento muscular e analgésico. Então, indicações: dor, inflamação e feridas. Tem uma outra fotinho da Jo aplicando. Acho que dá para vocês verem. Então, aqui sendo aplicada a fototerapia. Bem legal para esses casos também. A hidro, quero encerrar falando da hidro. Então, a hidro é uma super novidade na Qualivets. Juliana Oliveira conseguiu o que ela tanto queria. Temos a hidroesteira, né? Temos na Zona Sul, temos na Zona Norte. É muito legal, porque os resultados são de fato benéficos. A gente vinha 3 anos sem a hidroesteira, sentindo uma super falta, porque alguns pacientes precisam e não é algo tão simples da gente adaptar. O contra é que o tutor precisa pegar o animalzinho e levar ao lugar, né? Não tem como a gente pegar a hidroesteira e levar até o tutor, mas os resultados são muito legais. Então, é uma importante parte da reabilitação física, principalmente nos pequenos animais, indicado principalmente para treinamento de força e resistência em caso ortopédico, e os neurológicos também, super bem-vindo. E é contraindicado principalmente em animaizinhos que apresentem lesões de pele. Vamos pensar, né? O animal tem lá uma lesão de pele que já tende a ter fungo. É claro que ficar muito tempo ali naquela água não é legal. Não são animais para hidroesteira. Mas como que vocês vão saber se é caso ou não é caso? Consultando a fisioterapeuta e ela falando para vocês. Não, vamos ver o caso e depois de ver a gente consegue, então, falar o melhor método para o teu animalzinho. E aí, encerrando então, falei um pouquinho para vocês de todos os métodos que podem ser usados. O que precisa ficar dessa live toda, desse monte de coisa que eu falei? Fisioterapia não é kinesioterapia. Então, a kinésio é uma coisa que a gente pode fazer, que são os exercícios. Tem todas as outras, tem todos os outros aparelhos, né? Para dor é muito legal, a gente vai conseguindo uma amplitude de movimento desse animal. Tem as massagens, tem a parte de usar o calor, que também é muito legal. Não vou falar do frio, que eu não gosto. Mas podemos usar argila também, uma outra terapia super legal. Então, assim, gente, a fisioterapia ela é muito mais do que a gente imagina. E quando eu tô falando isso pra vocês, eu não tô falando pra você que tá me assistindo. Não, mas eu, Juliana, formada há 11 anos, 12 já, eu não sabia de certas peculiaridades da fisioterapia. Eu fui aprender quando? Eu fui aprender quando a Juliana Oliveira chegou para trabalhar na minha equipe, num outro setor, antes dela começar a atender com a fisioterapia, e ela começar a me explicar. E eu falar, Ju, vamos estudar. E recentemente ela comprou um livro, a gente lê aqui às tardes de quinta-feira, a gente usa para leitura com a equipe, para que a gente traga informação. Então, gente, o profissional não sabe tudo. E, consequentemente, a gente como tutor também não. Então, tem que ligar o radar, tem que ligar a antena e ver se de fato está sendo oferecido o melhor, o mais adequado para o teu animalzinho, tá? É esse o alerta que eu quero deixar. Mais uma vez agradecer vocês super fiéis de estarem aqui sempre, né, comigo, acordarem cedinho. Eu já falei, enquanto eu tiver uma pessoa me ouvindo, eu vou seguir com as lives, vou seguir com a informação. Sei que o pessoal manda muito, né, as lives pro pessoal. A Adri tá elogiando. Dri, só tenho a te agradecer por toda a tua parceria de sempre, né, dentro e fora aqui nos bastidores da Qualivets. Então, gente, é sofrido a gente trazer informação e a gente ir contra uma maré
que vem de encontro aí, né? Mas a gente vai continuar assim, vai trazer informação e a gente vai ter tutores informados que possam cobrar os profissionais. Com certeza, essa é a forma da gente oferecer um melhor tratamento para os animaizinhos também. Então, mais uma vez, muito obrigada, bom dia para vocês, beijos em todos. E sabe o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês conversem comigo e me contem sobre o que vocês querem conversar aqui. Porque já que eu venho falar aqui para vocês, me mandem, manda no Insta, mandem comentário de qualquer foto lá, abre uma e manda, só para eu saber do que eu vou falar na próxima semana, por exemplo, e a gente bate um papo aqui, tá bom? Beijo, bom dia, obrigada Aninha pelos elogios também, pela parceria. Beijo, gente, bom dia para vocês, bom restinho de semana.